Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa audiência pública que tem por finalidade apresentar e debater o projeto de lei número 45, de autoria do Poder Executivo de Ribeirão Preto. Eu vou, antes de começar a ler o projeto, apenas informar as entidades que foram oficialmente convidadas. Sociedade de Defesa Regional do Meio Ambiente, SODERMA, e a professora doutora da USP na área de recursos hídricos. Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, e analista de meio ambiente da Coca-Cola Andina. Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, APTA. Coordenador jurídico da ACI. Presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Membro da Comissão de Direito Urbanístico, Habitacional e Regularização Fundiária. Departamento de Água e Energia Elétrica, da AEE. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Coordenadorias de Defesa Agropecuária, Escritório de Defesa Agropecuária de Ribeirão Preto e Polícia Militar Ambiental. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ribeirão Preto, Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, ASEMAI, GS Inima Ambiente, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, EARP, Secretaria Municipal de Infraestrutura de Ribeirão Preto, Secretaria de Planejamento de Ribeirão Preto, Chefe operacional da Guarda Civil Metropolitana, Ambiental e o representante do CONDEMA. 9º Grupamento de Bombeiros de Ribeirão Preto, Secretaria Municipal de Água e Esgoto de Ribeirão Preto. Todos os vereadores, aqui ombreado pelo meu amigo colega Renato Zuccolotto e pelo Maurício da Vila Branches, que representam todo o corpo do Legislativo. Agradeço ao Elcio, que fará a ata, funcionário dessa casa. Inscritos para a apresentação, o Júlio César e o Danilo Rezende, e quem quiser fazer a inscrição aqui, por favor, sinta-se à vontade, ou eu já posso depois já passar e vamos fazendo corrido. Abro agora a palavra ao vereador Zuccolotto, para que faça as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Gostaria de reiterar os cumprimentos que o André Rodini fez às instituições convidadas e presentes. Agradecer o vereador André Rodini por estar presidindo essa audiência pública, agradecer o nosso colega Maurício Vilabranches e dizer que nós temos tido uma preocupação com a água, especialmente no município de Ribeirão Preto. A água é um bem finito, como todos sabem disso. Nós estamos em cima, temos aí o privilégio de estarmos numa área de recarga do aquífero Guarani, que muitas vezes as pessoas compreendem de modo errado o que é a área de afloramento. Eles acham que a água pula para cima, né? Mas então a gente tem algumas informações que não são precisas sob o ponto de vista técnico, razão pela qual a gente vê a relevância e a importância desta audiência pública. E também não adianta nós cuidarmos do nosso aquífero na cidade de Ribeirão Preto se Cajuru, se Batatais, se Sertãozinho, se Pontal, não cuidarem também desse bem precioso que não pertence apenas à cidade de Ribeirão Preto, mas pertence a toda a humanidade. É um patrimônio da humanidade. Ribeirão Preto já tem feito alguns estudos para poder fazer a captação de água de superfície, né? Nós estamos já encomendando, isso não quer dizer que vai acontecer, mas nós precisamos ter o plano B. É necessário que o município de Ribeirão Preto tenha essa preocupação. A gente sabe que Ribeirão Preto, numa época mais atrasada, mais antiga, furava poços sem nenhum controle. A gente vive esse problema em Ribeirão Preto ainda, que os poços são tem alguns poços ainda que não são cadastrados, o pessoal deixa poço aberto, pode, de uma forma mais empírica, não tem conhecimento técnico suficiente para falar isso, mas a gente sabe que é uma preocupação, esses poços estão abertos aí, inclusive sendo
né, um problema para o aquífero. Então eu acho que esse debate é extremamente saudável para a cidade de Ribeirão Preto, daí porque a importância dessa audiência pública, especialmente ver a questão da água de reuso. É uma água que a gente capta, usa e joga fora. Às vezes a água é de qualidade, né? Então é uma preocupação que Ribeirão tem que ter. Eu queria estender essa preocupação também aos resíduos sólidos, porque existem países mais avançados e alguns municípios do Brasil que já vendem o lixo, né? Quer dizer, é impressionante, a gente está aí com uma licitação agora para fazer o recolhimento de lixos. Ribeirão tem um percentual irrisório de reciclagem, não chega a 2%, quer dizer, é até espantoso nós falarmos um negócio desse, mas é inimaginável que hoje a gente possa pagar, entendeu? Ao invés de vender um ativo, quer dizer, hoje o lixo pode ser um ativo que pode ser utilizado em várias situações. Então é importante que a gente faça esse debate, não só com a sociedade civil, mas órgãos e entidades de reconhecido e notório saber, como as que estão aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Zuccolotto. Lembrando que o vereador Zuccolotto é o presidente da CCJ, que deveria estar presidindo aqui. Eu apenas substituí o Zuccolotto momentaneamente, mas já devolvo para ele a presidência. Mas, aproveitando que eu já estou com o microfone, eu vou passar, então, a palavra para o Maurício da Vila Branche, o representante bem aguerrido lá da Zona Leste, onde o aquífero está mais próximo da superfície, né, Maurício? Boa noite, presidente, boa noite a todos e a todas, e dizer da importância dessa audiência aí, que realmente se faz necessário, e dizer, lá atrás o senhor foi muito feliz quando apresentou esse projeto, né, que é de sua autoria junto com o Paulo. Realmente as coisas evoluíram, né, Renato? E precisamos realmente acompanhar. Temos sido palco de certas críticas, mas fundamentalmente que nós estamos cumprindo com as nossas obrigações e contribuindo para a cidade, né, e para o país. Isso é fundamental, Rodine. E a preocupação que você teve lá atrás, né, Zuccolotto, realmente foi fundamental. Quero parabenizar você e dizer que você foi muito feliz, você está entendendo? Uma vez vetado, mas você vê que hoje o projeto está apresentado novamente aí, e estamos aí cumprindo essa tabela aí que temos que fazer realmente essa audiência. E quero mais uma vez agradecer toda a presença, agradecer a Deus por permitir que a gente está fazendo parte dessa nova legislatura aí, que realmente nós vem desenvolvendo o nosso papel. Muito obrigado. Muito obrigado, Vila. Eu quero esclarecer o seguinte, ele falou que o projeto é de minha iniciativa e eu falei que o projeto é de iniciativa do Executivo. Para esclarecer o que aconteceu, eu apresentei por 2 vezes esse projeto na casa, a primeira junto com o Paulo Modas. A primeira vez foi vetado por falta de audiência pública. Nós reorganizamos o projeto, apresentamos a audiência pública e o Executivo vetou por falta de iniciativa, ou seja, a iniciativa caberia ao Executivo e não ao Legislativo apresentar, e o Executivo então apresentou o projeto que eu vou ler para os senhores e senhora presentes aqui, e aí então nós já passamos ao debate, tá certo? Seja bem-vindo, Fernando Junqueira. Daqui a pouco, se você puder colocar sua assinatura na nossa lista de presença, vai nos honrar bastante. Ele representa a EARP, conforme aqueles que nós já convidamos. Aí, beleza. Muito bem. Projeto de Lei 45. Dispõe sobre o reuso direto não potável de água para fins urbanos provenientes de estações de tratamento de esgoto sanitário no município de Ribeirão Preto e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o reuso direto não potável de água para fins urbanos provenientes de estações de tratamento de esgoto sanitário, ETS, no município de Ribeirão Preto. Parágrafo único. As disposições dessa lei seguem as diretrizes estabelecidas na Resolução Conjunta SES/CIMA número 1,
de 13 de fevereiro de 2020. Para efeito dessa lei, são anotadas as seguintes definições: água de reuso para fins urbanos é efluente tratado proveniente de ETE, cujo processo de tratamento viabilize o atendimento aos padrões de qualidade estabelecidos na Resolução Conjunta CES/CIMA, número 01, de 13 de fevereiro de 2020, ou em outra norma técnica estadual que vier a substituí-la, para aproveitamento em atividades relacionadas ao meio urbano que não requerem necessariamente o uso de água potável. 2. Produtor de água de reuso, pessoa jurídica de direito público ou privado que produz água de reuso, em consonância com as modalidades de usos definidas nesta lei. 3. Distribuidor de água de reuso, pessoa jurídica de direito público ou privado que distribui água de reuso para utilização própria ou de terceiros, em consonância com as modalidades de uso definidas nessa lei. 4. Usuário de água de reuso, pessoa jurídica de direito público ou privado que utiliza água de reuso em consonância com as modalidades de uso definidas nesta lei. Parágrafo único. A categoria de água de reuso para efeito dessa lei será classificada como, abre aspas, classe B, reuso restrito não potável, fecha aspas, no termo da Resolução Conjunta CES/CIMA número 1, de 13 de fevereiro de 2020. Artigo 3º. A água de reuso para fins urbanos, para efeito dessa lei, terá como produtor, distribuidor e usuário somente pessoa jurídica de direito público ou privado e abrangerá exclusivamente as seguintes modalidades de uso. Sinelli, seja bem-vindo. De uso. Primeiro, irrigação paisagística. Arborecer presente. Lavagem de logradouro e outros espaços públicos ou privados. Logradouro, uso para lavagem de rua de feira, né? É um uso de lavagem de cocô de praça, causado por pombos e aves de todos os tipos, né? E às vezes humanos também, cachorro, tudo, lava tudo. Construção civil, viu, Fernando? Pode utilizar água de reuso, construção civil. Já utiliza, inclusive, daqui a pouco eu comunico. Desobstrução de galeria de água pluvial e rede de esgoto, viu, Saerp? Quando usa aquele jatão lá para desobstruir, pode utilizar essa água aqui. Lavagem de veículos. Parágrafo 1º. Irrigação paisagística é a prática de irrigação de parques, jardins, área de reflorestamento, compensações ambientais, campos de esporte e de lazer urbanos, áreas verdes de qualquer espécie, cemitério ou taludes de rodovias, excetuando-se a irrigação para usos agrícolas, pastoreio ou florestais. Parágrafo 2º. Considera-se uso em construção civil, para fins dessa lei, aquele referente à água de reuso para amassamento em concreto não estrutural, cura de concreto em obras, umectação para compactação de terraplanagens, lamas de perfuração em métodos não destrutivos para escavação de túneis, resfriamento de rolos compressores em pavimentação e controle de poeira em obras e aterros. Consideram-se veículos para fins de lavagem com água de reuso os trens, ônibus, aviões, caminhões de lixo, de coleta seletiva e de construção civil e embarcações. Artigo 4º. Cabe ao produtor de água de reuso seguir todo o padrão de lançamento,
qualidade e monitoramento estabelecido na Resolução Conjunta CES-CIMA número 1, de 13 de fevereiro de 2020, ou em outra norma técnica estadual que vier a substituí-la, bem como 1. Realizar análises laboratoriais de acordo com os métodos exigidos pela Resolução Conjunta CES-CIMA número 1, de 13 de fevereiro de 2020, ou outra que vier substituí-la. 2. Monitorar a qualidade da água de reuso na frequência exigida pela Resolução Conjunta CES-CIMA número 1, de 13 de fevereiro de 2020, ou outra que vier substituí-la. 3. Elaborar relatório anual consolidado com o conteúdo mínimo exigido pela Resolução Conjunta CES-CIMA número 1, de 13 de fevereiro de 2020, ou outra que vier substituí-la. 4. Disponibilizar registros operacionais em meio eletrônico sempre que solicitado pelos órgãos e autoridades competentes na forma da Resolução Conjunta CES-CIMA número 1, de 13 de fevereiro de 2020, ou outra que vier substituí-la. 5. Possuir todas as licenças necessárias da atividade junto aos órgãos estaduais e municipais competentes, especialmente CETESB e Vigilância Sanitária Municipal, na forma exigida pela Resolução Conjunta CES-CIMA número 1, de 13 de fevereiro de 2020, ou outra que vier substituí-la. Parágrafo 1º. As ETS, produtoras de água de reuso, deverão estar providas de sistema de tratamento que atenda a todos os padrões de qualidade exigidos pela Resolução Conjunta CES-CIMA número 1, de 13 de fevereiro de 2020, ou outra que vier substituí-la, contando, no mínimo, com processo de tratamento secundário seguido de desinfecção e filtração. Parágrafo 2º. O produtor deve informar e orientar o distribuidor e o usuário de água de reuso quanto aos cuidados, restrições e riscos envolvidos na sua utilização, assim como adotar medidas para evitar procedimentos inadequados que impliquem riscos à saúde. Artigo 5º. Os reservatórios, tubulações, veículos, bombas, medidores de vazão, sensores e demais equipamentos envolvidos na produção, distribuição e utilização da água de reuso deverão ser estanques, devidamente identificados e projetados na forma a evitar a contaminação e exclusivos para essa atividade, não podendo ser transferidos para instalações de água potável. Parágrafo 1º. As redes internas de água de reuso deverão ser completamente segregadas das redes de água potável, impossibilitando a mistura na tubulação por meio de válvulas ou desvios. Parágrafo 2º. Nas laterais dos veículos distribuidores e dos tanques de estocagem de água de reuso devem figurar, de forma visível e em destaque, os dizeres constantes no anexo único da Resolução CES-CIMA número 1, de 13 de fevereiro de 2020, respeitadas as dimensões mínimas, tamanho de fonte, cores e proporções, como estabelecido no referido anexo. Artigo 6º. Os trabalhadores envolvidos na produção, distribuição e utilização de água de reuso deverão estar devidamente protegidos para que não se exponham por contato direto ou indireto a qualquer risco de contaminação, bem como devidamente orientados e capacitados para o uso correto do produto nos termos das normas regulamentadoras aplicáveis. Artigo 7º.
O usuário é responsável pela correta utilização da água de reuso e deve adotar procedimentos para aplicação do produto que visem minimizar os riscos ao meio ambiente e à saúde, particularmente quanto à exposição da população. Eu vou pedir licença para que o colega Zucoloto termine de ler, por gentileza, daqui em seguida. Zucoloto, me ajuda aí, que eu travei a garganta. Artigo 8º. O sistema de reuso de água, disposto nesta lei, deverá ser racionalmente utilizado, ficando o interessado obrigado a fazer requerimento por escrito junto à Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto ou outro órgão indicado pela Prefeitura Municipal. Artigo 9º. A fiscalização da correta aplicação do sistema de reuso de água, disposto nesta lei, será realizada pelos órgãos municipais competentes, sem prejuízo da atuação de órgãos fiscalizadores estaduais, como a CETESB. Parágrafo único. O descumprimento ao disposto nesta lei ou a adoção de qualquer procedimento envolvendo a produção, distribuição e utilização de água de reuso que resultem em riscos à saúde ou meio ambiente, sujeitarão os responsáveis às penalidades previstas nas legislações sanitárias e ambiental. Artigo 10. As despesas para execução desta lei serão determinadas por dotações próprias ou suplementares, se necessário. Artigo 11. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta lei no que couber. Artigo 12. Fica revogada a Lei Municipal nº 10.970, de 18 de outubro de 2006. Artigo 13. Esta lei entra em vigor à data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrária. Palácio do Rio Branco, assina Duarte Nogueira, prefeito municipal. Muito obrigado, Zucoloto. Eu passo a ler agora a emenda de minha autoria ao projeto, que é a alma desse projeto quando nós idealizamos o projeto. A emenda adiciona o inciso 4 do artigo 3º do projeto de lei número 45 de 2023, que dispõe sobre o reuso direto não potável de água para fins urbanos, proveniente de estações de tratamento de esgoto sanitário do município de Ribeirão Preto. Senhor presidente, apresentamos à consideração da Casa o seguinte: artigo 1º. O artigo 3º do projeto de lei 45 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, passa a vigorar com a adição do inciso 4, conforme a seguinte redação. Artigo 3º, omisses de 1 a 4 omisses, sexto, de 1 a 5 omisses, sexto. Prevenção de incêndios. Por que foi colocada a prevenção de incêndio? Essa água não é para combate a incêndio, porque o tanque do combate ao incêndio, ele é do uso do bombeiro, e o bombeiro que determina qual a água que vai utilizar, que é exclusivamente do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A prevenção de incêndio, que é o que eu imaginei quando pensei a lei, é o seguinte: nesse período agora, que estamos entrando na seca, as braquiárias, o mato, beirando as estradas, beirando a cidade toda, está secando, e de uma forma rápida, de forma que a combustão espontânea, causada por caco de vidro, por garrafa plástica, por lixos de todo tipo, pode causar grandes danos na forma de incêndio, como nós tivemos na Mata de Santa Teresa num passado não muito distante. Para evitar isso, nós podemos utilizar a água de reuso na borda da mata, antes de pegar fogo, enquanto o mato está seco, para manter alguma umidade, evitando assim o maior risco de queimadas. Então, essa é a emenda até o momento que temos para o projeto, e está aberto a todos que quiserem ainda colocar alguma emenda. Para que seja claro, essa audiência pública foi publicada no site da Câmara Municipal, de forma que ela é pública e foi previamente comunicada a todos, certo? Beleza. Agora, eu quero pedir auxílio aí do corpo técnico
para a gente apresentar um filme para vocês que vai mostrar exatamente o que é a água de reuso para quem ainda não viu na estação de tratamento de esgoto. Tá com o senhor Elcio? Com quem que tá? Tá aí? Ah, tá aqui? O Carlos vai... Carlos, vamos lá. Bom, aí o que é a água de reuso, né? Segundo a resolução 54 de 2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a água de reuso é a água residuária, que se encontra dentro dos padrões exigidos para a utilização nas modalidades pretendidas. Além disso, existem diferentes tipos de água de reuso, com normas e parâmetros específicos para cada um deles. Tipos de reuso. Reuso indireto planejado, que tem por objetivo apenas tratar o efluente para descarregá-lo nos corpos hídricos superficiais ou subterrâneos, que é o que acontece hoje. A água hoje ela é tratada e descartada e vai para o Rio Pardo. O próximo. Reuso direto planejado. Tem a finalidade de utilizar diretamente o efluente aquoso tratado sem descarregá-lo na natureza. É preciso ter uma ETE capaz de tratar os efluentes que sejam despejados no meio ambiente. Então, das águas residuais, 99,9% é água e 0,1% é sólido. Ou seja, o cocô na água é muito pouco, né? Desses sólidos, 70% é orgânico, como eu acabei de dizer, 70% é cocô e 30% é inorgânico, que são aqueles materiais que vêm com o esgoto, que é areia, sais, metais, né? E do orgânico, proteína, carboidratos e lipídios, né? Próximo, por gentileza. Aplicações de água reciclada. A irrigação paisagística, parques, cemitérios, campos de golfe, faixas de domínio de autoestrada, campos universitários, cinturões verdes, gramados residenciais. Uso industrial, refrigeração, alimentação de caldeira, uso de processamento. Usos urbanos não potáveis, irrigação paisagística, combate ao fogo, descarga de vaso sanitário, lavagem de veículos, lavagem de rua, feiras livres, pontos de ônibus, etc. Usos diversos, controle de poeira, mata-pó. Isso já acontece em Ribeirão Preto. Nós temos 2 caminhões em uso. Hoje, um faz o mata-pó na estação de transbordo de lixo, que fica na rodovia Mário Donegá, e o outro caminhão fica na estação de moagem de entulho ali na Via Norte. Também serve para mata-pó. Dessedentação, que é saciar a sede de animais. Não utilizamos isso ainda. Próximo. Os benefícios. Alguma questão? Aí, tudo bem aí, Canela? Aumento da disponibilidade hídrica. Valorização do efluente sanitário e alinhamento com os princípios de sustentabilidade. Então, o aumento da disponibilidade é o seguinte. A fonte menos impactada pelas mudanças climáticas e com menos sais do que a água do mar. Em muitos países são utilizados o tratamento de água proveniente do mar, como é o caso de Israel, como é o caso da Namíbia, países que têm desertos. Então eles buscam a água do mar, fazem a filtragem, a dessalinização e a utilizam. A fonte de água segura para a indústria e fonte para a irrigação. A valoração do efluente sanitário. O incentivo para a conexão à rede e aumento dos índices de tratamento e incentivo para melhor monitoramento. Aonde existe o uso da água de reuso, existe mais tratamento de esgoto, porque ele, inclusive, ajuda a pagar a conta, uma coisa que nós vamos mostrar daqui a pouco. Alinhamento com os princípios de sustentabilidade. Bom, esse é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Próximo. As legislações são a Resolução 54 de 2005, do CNRH, a norma da ABNT, a 13969 de 97, a resolução do SSRH, SMA, SS de 2017, deliberação do CRH número 156 de 2013, resolução SRH-SO de 2001 e a portaria do Ministério da Saúde
número 2.914 de 2011. Projeto de lei esse que chega até nós. Emenda: dispõe sobre o reuso da água não potável, direto, né, não potável, para fins urbanos, proveniente de estações de tratamento de esgoto sanitário no município de Ribeirão Preto e da outras providências. Está aí o link desse que eu já acabei de ler e a emenda que eu também já acabei de ler para o senhor e senhora. Exemplos bem-sucedidos de resíduo de água tratada. A Companhia Espírito Santense de Saneamento, CESAM, utiliza água de esgoto tratada na irrigação de vias públicas e construção civil. E aqui eu vou mostrar para vocês como é a estação de tratamento de esgoto de Ribeirão Preto. Nós temos duas, tá, em funcionamento. Essa que é a ETE e a outra que é a Caiçara, que não aparece nesse filme. Então, por gentileza, pode tocar o filme. Oi pessoal, tudo bem? Eu quero dar uma notícia bem legal para vocês. Durante a minha campanha, eu propus um projeto que era a utilização da água, dessa água de reuso, né? A água que é tratada do esgoto de Ribeirão Preto. Veja aí no que deu, tá joia? Obrigado, um abraço. Essa imagem aérea que você está vendo é a estação de tratamento de esgoto aqui de Ribeirão Preto. Dá uma olhada. Daqui, toda essa água sai para o reuso. Essa cor, inclusive, é a cor que determina que toda a água que passa por essa tubulação aqui seja aproveitada para o tratamento de esgoto. Ela passa por essas piscinas que você está vendo, toda tratada, e depois ela é colocada dentro do nosso caminhão. Desse caminhão, que é da prefeitura, que é meu, que é seu, que é de todo mundo, para a gente poder, então, levar essa água para o uso geral da cidade. Acompanha aqui, dá uma olhada junto comigo, vamos lá ver. Daqui o caminhão sai, como você vai vendo aqui, pega a estrada e vai, por exemplo, agora lá para a usina de tratamento de entulho, a usina que moe entulho, que está gerando muito pó, e esse pó ele pode ser abatido com essa água de tratamento. É o que a gente chama de mata-pó. Veja esse trabalho, olha que beleza. A água que não é evaporada, ela penetra no solo e vai novamente abastecer o nosso aquífero Guarani e em breve a gente bebe novamente essa água purinha, limpinha, tratada pela própria natureza. Discussão única, projeto de lei número 132 de 2021, Paulo Modas, André Rodini. Fica autorizado no município de Ribeirão Preto a utilização de água de reuso, e hoje tem muita água aí, de uso como medida de alternativa para evitar a escassez de água potável, conforme especifica. Aprovado o substitutivo, prejudicado o projeto. Para justificar, o vereador André Rodini. Obrigado. Eu quero agradecer aos colegas, o Eliseu já vai pedir para constar o voto, a unanimidade pela votação desse projeto de forma positiva. Essa que foi uma das minhas propostas pré-eleitorais na minha campanha. Então, considero assim entregue uma proposta minha de campanha. Agradeço a todos de coração. Óbvio que esse projeto não é meu, não é do Paulo Modas, é de todos nós, é de todos os ribeirão-pretanos, de toda a humanidade que no futuro clamará muito fortemente por água para beber. Muito obrigado a todos. Como vocês podem ver, nós temos os caminhões já da prefeitura, nós não vamos precisar comprar mais, pelo menos por enquanto, né? O que temos será suficiente se a prefeitura utilizar como prescreve a nossa norma. O caminhão de abastecimento, cada caminhão consegue fazer 3 a 4 viagens por dia, né? Então nós teremos aí de 6 a 8 viagens desses caminhões por dia. Não é exatamente tudo que nós podemos utilizar, porque nós poderemos pegar aí uma quantidade ainda a ser definida de água de reuso, mas vai depender mais do diesel que a prefeitura colocar no caminhão do que da água que for tratada, tá certo? Então, agradeço, pode encerrar essa transmissão aí, e nós vamos passar então agora a... Pode desligar isso aí. É? Toda a água utilizada aqui de Ribeirão é só da Hoje sim. 100%.
É água, é água. Eu vou, antes de passar para as perguntas, eu vou passar aqui para o presidente Zuccolotto. Se ele tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer. Não, presidente. Eu estou bastante à vontade. Inclusive, gostaria de deixar a condução dos trabalhos a seu critério. Você que tem sido um entusiasta desse projeto, já apresentou na Câmara, já foi aprovado, já foi vetado por visto de iniciativa. E aí o prefeito, entendendo a sua preocupação, remeteu um projeto para casa que é quase que integralmente a reprodução daquilo que você propôs aqui na Câmara Legislativa. Então eu gostaria de deixar a condução dos trabalhos sob a sua responsabilidade e dizer que eu fico muito à vontade de fazer isso porque você é um verdadeiro entusiasta desse projeto aqui na casa. Agradeço, Zuccolotto, mas eu gostaria que esse projeto não tivesse pai nem mãe. O projeto é da cidade e eu passo aqui então para o Vila. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer, Vila? Não, presidente, pode tocar aí. Então tá bom. Então eu vou abrir as perguntas. Pela ordem de inscrição nós tínhamos duas, mas se quiserem começar por aqui, a gente começa. Quer fazer alguma pergunta? Não? Karen? Por gentileza, utilize para que fique gravado, se você quiser sentar ali, ó, fazer a sua pergunta. Pode sentar ali e fazer a pergunta dele. Obrigada, Rodinho. Acho que está ligado? Está ligado, é só falar. Chega mais próximo, por gentileza. Pronto. Bom, boa noite a todos os presentes. Parabéns pela iniciativa do projeto. Realmente, conforme consta na justificativa da audiência pública, né, a questão do rebaixamento do aquífero, a questão da proximidade aí desse período de seca. Então, uma questão muito importante. Acho que é um consenso a importância de fazermos o uso racional da água. Mas eu gostaria de fazer um questionamento com relação ao desperdício de água que existe em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem, segundo o ranking do saneamento, um desperdício de 47% de água potável. Então, isso é um dado importante. Houve, no passado, esse número já foi bem pior, houveram investimentos nesse sentido, mas Ribeirão Preto continua com uma taxa de desperdício acima da média nacional. E isso é uma preocupação para o cidadão, porque se observa buracos nas calçadas, nas ruas, são constantes vazamentos, né? E a pergunta que eu faço, eu quero deixar um questionamento com relação à autarquia do SAERP, porque essa perda ela vem no serviço de distribuição da água. E é isso. Obrigada. Muito bem. Eu vou tentar explicar algumas coisas que a municipalidade tem feito. Talvez o pessoal do SAERP aqui presente, o Danilo, possa nos ajudar melhor. Qual que é um dos motivos que faz a rede estourar? A alta pressão na tubulação. E isso é causado porque, dioturnamente, as bombas do SAERP injetam a água no sistema, né? De dia, tudo bem, está todo mundo abrindo a torneira e essa pressão se esvai. À noite, quando a maioria da população vai dormir, as torneiras estão fechadas e a pressão está bombando porque a água tem que chegar aos domicílios. O que fez essa administração, e eu quero até parabenizar o prefeito por essa iniciativa, deixo registrado que não sou da base do prefeito, que isso fica sempre bem claro, mas a gente tem que reconhecer as coisas boas que são feitas. Foram feitos, reservatórios na cidade estão sendo construídos. Você, por exemplo, se você for para a UNAERP ali, você vai ver uma bela caixa d'água ali no alto ali da Ribeirânia, e que ela tem a seguinte função: você enche a caixa d'água durante o dia e desliga a bomba, e ela desce por gravidade. A força da gravidade tem menos potência do que a força da bomba injetada. Com isso, você poupará os canos dessa pressão toda e menos material será desperdiçado no nosso subterrâneo.
porque a maior parte dos vazamentos estão no subterrâneo e nós não conseguimos identificar o olho nu, a menos que ele aflore. Então, todos nós podemos, quando identificar um vazamento, ligar de imediato no 0800 115 0115 do SAERP e fazer a denúncia, e eles têm atendido com bastante rapidez essa reforma. Uma das críticas que eu faço ao SAERP é que várias vezes o serviço tem que ser refeito. Faz o serviço, cobre com asfalto, a hora que você vê, está minando a água no mesmo local que foi feito o serviço. Então, uma atenção especial na hora de fazer o serviço bem feito já pouparia bastante dinheiro público e, óbvio, bastante água. Certo? Presidente, poderia acrescentar, apenas fazendo uma correção, evidentemente, nós não temos mais uma autarquia. O SAERP, a partir de uma reforma administrativa, ele foi incorporado na administração pública direta. Eu gostaria de salientar também que não bastasse essa economia na rede, é uma economia também de energia. O SAERP, ou a SAERP, é uma secretaria que gasta mais de energia elétrica do que com o pessoal. Quer dizer, nós temos aqui alguns empresários, inclusive o Fernando Junqueira, imagina uma empresa que gasta mais de energia elétrica do que com a folha de salários, e a SAERP tem um número bastante grande de servidores. Então, isso vai fazer com que a gente consiga recuperar esse dinheiro que está sendo jogado fora, porque você deixa as bombas funcionando 24 horas, e aí depois tem os craqueiros que roubam o fio, e aí queima a bomba, aí a população sofre pela falta de água. Nós estamos fazendo agora um investimento da ordem de 139 milhões de reais autorizado pela Câmara, através de um contrato com Finisa, para fazer o mapeamento das redes. Porque nós tínhamos 3 ou 4 servidores mais antigos que serviam como arquivo vivo. Então, quando você tinha um problema, por incrível que pareça, uma cidade do Porto de Ribeirão Preto, quando você tinha um problema de mapeamento da rede, você tinha que pegar o funcionário antigo, né, e se esse funcionário aposentar ou morrer, você esquece, porque você não tem o registro do mapeamento da rede. Então, você tinha que pegar o servidor para ele ir lá apontar onde estava o cavalete, onde estava o registro, porque nós não tínhamos isso monitorado. Então, hoje a Prefeitura investe nesse mapeamento para que a gente veja. Quando vocês veem aqueles filmes avançados de outros países, como Nova York, você consegue, através de um mapeamento computadorizado, desviar. Quer dizer, eu estou com um problema de abastecimento lá no Irajá, então eu consigo, num toque de botão, desviar a rede para poder atender especificamente um bairro de Ribeirão Preto. Então, nós ficamos com um tempo bastante grande sem investimentos, né? E aí a Prefeitura está correndo atrás do lucro, não atrás do prejuízo, porque o prejuízo, nós já estamos no prejuízo, fazendo com que nós tenhamos estudo de captação de água de superfície, justamente porque nós temos 100% do abastecimento de água de Ribeirão Preto focado no aquífero Guarani, né? Admitamos, por exemplo, né, e tem técnicos aqui mais apropriados para dizer, admitamos que o aquífero Guarani, a partir de amanhã, secasse. Ribeirão, a partir de amanhã, não teria uma gota de água nas torneiras. Então, é necessário que a gente faça esse planejamento, que a gente faça esse estudo, para que, num futuro mais próximo, nós possamos ter água de superfície. Ah, mas vai abastecer? Não sabemos, mas é necessário que tenhamos estudo. Eu estava vendo essa semana, dei uma gulgada lá, existem cidades na Europa que são abastecidas 100% com água de esgoto, né? Quer dizer, fala à população, você vai tomar água de esgoto, eles vão querer matar. Mas lá na Europa, algumas cidades são abastecidas com 100% com água de esgoto tratado. Muito obrigado, senhor presidente. A parte, senhor presidente, parabenizar o Rodini e Vossa Excelência, Zucoloto, por a explicação. Eu acho que nessa administração, não é porque eu sou da base do governo, mas avançou muito em relação a isso aí. Eu tenho, por exemplo, um vazamento que ele foi feito 7 vezes no governo passado, e eu ficava indignado com isso, né? 7 vezes durante um ano. Isso era um absurdo, desperdício total. Hoje, você vê com a construção daqueles reservatórios, hoje nós temos 3 na nossa região, inclusive um
na porta da Hípica. E estamos também, né, parabenizar o SAERP pelas reformas, as ampliações, as melhorias que estão sendo feitas. Foi feito semana passada 10 dias no Parque Sebastião, hoje no Parque dos Lagos. Está causando transtorno, falta d'água em determinado momento? Tá, porque elas estão interligadas, mas você já não vê aqueles vazamentos mais que você via. Aquilo que eu falo com a população também, é obrigação da população ver o vazamento, não é também só criticar, ligar no rádio que você vê. Você cansa de ver toda manhã pessoa falando de vazamento, só que ele não ligou no 115 para reclamar, ele acha melhor ele ligar, pedir lá no rádio para o radialista uma intervenção. Hoje nós somos, nosso gabinete, o Zucoloto, não é desmerecer você, mas somos campeões de registro, tanto de esgoto como de água. Graças a Deus, hoje esgoto, nós estamos naquela região nossa, com aquele investimento que teve também de 5 milhões no Jardim Helena, que foi fundamental, que foi feito, planejado um bairro sem esgoto. Eu nunca vi isso, jogando esgoto nas bacias de contenção. Hoje esse problema não existe mais. Entendeu? Então temos que parabenizar e ver. Eu falo, pessoal, hoje você tem que andar em Ribeirão Preto, andar agora e ver o passado lá de 10 anos atrás, como era e como está. Entendeu? Só com esse financiamento que a gente aprovamos pelo Finisa, desse reservatório aí, foi fundamental. É aquilo que você diz, o Coloto. Tem gente aí que precisava buscar o cara em casa, ele estava aposentado, para ele mostrar onde estava a rede. Isso é um absurdo. Faltou o comprometimento daqueles que passaram pela autarquia ali, que não pensou no futuro. Nós temos que pensar no futuro. E trabalhar assim, com comprometimento. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui, nós como vereadores, somos representantes do povo e somos funcionários do povo. Então, hoje, eu agradeço muito a atenção que tem recebido, porque hoje, se eu faço um registro do vazamento hoje, ele não dá 24 horas para ele ser consertado. Isso é fundamental. Temos que parabenizar que não existia isso aí. Então, eu tenho que agradecer muito a equipe do SAERP e a administração, né, que vem cobrando, e, se Deus quiser, vão melhorar mais ainda. Obrigado. Muito obrigado. Aqui, pergunta, por gentileza. Eu peço que identifique o nome e a quem está representando para que fique mais claro para os registros aqui da ata. Vai ter custo essa água? Por exemplo, se eu quiser colocar um caminhão lá dentro das normas, eu vou ter custo para isso ou não? Ô, Fernando, você não quer deixar essa pergunta para ser gravada aqui? Aí, é que ele vai falar agora primeiro e depois aí você fala e a gente já grava a sua. Não? Tudo bem. Boa noite, André, senhor vereador, presidente. Obrigado pela oportunidade aqui de estar me dando o direito de fala. Sou o Júlio César Gorgueira, representante do MBL. Gostaria, primeiramente, de parabenizar, de fato, o projeto. Acho que é extremamente interessante a gente começar a cuidar do nosso meio ambiente, até porque, como o presidente do Coloto mencionou, a água é um meio finito, e não é porque temos uma quantidade grande aqui na região que a gente tem que gastar de forma discriminada, né? Acho muito interessante. Eu venho de eu trabalhava numa empresa de iniciativa privada, na General Motors, onde eles já faziam esse trabalho, isso em 2012, e isso traz um grande benefício, né, para o município aí, de aproximadamente 30% a 40% de economia dentro dessa iniciativa, onde o próprio município vai estar economizando com isso. Dentro disso, gostaria de colocar um questionamento, né? O senhor falou que temos 4 caminhões, onde eles conseguem estar fazendo... 2 caminhões, perdão, que conseguem fazer 4 viagens ao dia. A possibilidade da gente estar incluindo nessa iniciativa, né, para uso urbano, onde a gente poderia estar incentivando empresas privadas a estarem adquirindo esses caminhões-pipas de água de reuso para poder utilizar em construções privadas, até podendo fazer com que voltasse, né, um valor monetário para o próprio município. Essa seria um questionamento, e com todo respeito ao vereador Abranches,
que comentou sobre as questões de vazamentos e sobre a Saerp. Com todo respeito, senhor vereador, dia 13, recente, eu tive próximo ali da região do Jardim Paiva, e até fiz anotação na rua Laor de Souza Campos. Tínhamos um vazamento na rua, onde estava sendo desperdiçado água potável, e foi feito comunicado à Saerp para que pudesse fazer o conserto. E após isso já fazia 20 dias que aquela água estava escoando. Então, outra coisa que eu gostaria de colocar em pauta é para que os órgãos públicos tivessem um pouco mais de alguma forma de poder, como eu posso me explicar melhor, de monitorar essas atividades da Saerp, ou então cobrar a Saerp de forma melhor, para que comecem a verificar os pontos e comecem a estar efetivando, né, os chamados que são feitos, porque não é só no rádio que o pessoal vai reclamar, não é só na TV que o pessoal vai reclamar. Teve sim, inclusive eu participei desse momento em que a gente fez a ligação para a Saerp poder ir lá fazer, e após 20 dias eles ainda não tinham resolucionado o problema. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Fernando, por favor, já se junte, porque eu acho que a pergunta tem muito a ver com a pergunta dele, então aí eu já respondo as duas de uma vez. Boa noite a todos, a todas. Eu concordo com o MBL aí, mas eu acho que eu faço parte do conselho do Saerp, e eu acho que seria importante vocês também participarem. Não é defender, eu acho que a gente tem muito por fazer aqui na cidade de Ribeirão Preto. Eu também sou engenheiro, representando a IARP, né? Eu acho que a gente tem melhorado, mas temos muito por fazer ainda pela nossa cidade, tá? Muito. Nós estamos ainda com o programa de setorização, a parte de gravidade, que é um negócio que para qualquer engenheiro isso é normal. Ribeirão Preto, antes era o contrário, né? Por isso que tinha esse mundo de vazamento, inclusive onde nós tínhamos problemas nas nossas obras também. Então eu acredito que a gente está melhorando, tá? A gente tem que criticar e também ajudar com técnica, né? Por isso que a gente está fazendo, quando o André nos convidou hoje, veio eu e o Paulo, né? O Paulo é muito mais competente que eu, depois ele vai dar uma palavrinha para vocês, Paulo Sinelli, que lá na associação a gente trabalha. Eu sou civil, ele também mas ele o pai dele é geólogo, um baita do geólogo, e o Paulo entende tudo disso daí na parte então, inclusive a parte técnica, sempre, viu, o Vila, sempre, Rodine, sempre, Nato, sempre que vocês precisarem, conte conosco na parte técnica. Aqui, quando a gente não souber, a gente vai procurar para poder ajudá-los, tá? Então, a pergunta que eu fiz, por exemplo, até acho que esse negócio de água, tudo que você falou, essa lei, ela vem para realmente regularizar, acho que é importantíssimo, fez parte do teu trabalho lá, quando você antes de ser eleito, né? Super importante, você sempre pensando no meio ambiente, sempre pensando na cidade, a gente é rotariano junto, estamos na associação junto, e vamos que vamos. Então, eu quero saber, negócio de custo dessa água, se, por exemplo, se eu tenho um caminhão, eu vou ter que ter custo para a gente poder usá-la, né? Então, isso daí vai ser vai chegar muito no que a MBL está falando, para a gente poder ajudar a cidade, porque tudo isso que você falou, a hora que vê a seca brava aí, que a gente participa do Conselho da Mata de Santa Teresa também, junto com o Gula, a gente está sempre envolvido nessa parte. O Daí está nos ajudando também, o Zé Carlos. Então, eu acho que Ribeirão está num momento, viu, para quem não sabe, importante, que a sociedade civil está muito participante disso daí. Aqui ninguém quer ser político, ninguém quer ser nada. Nós queremos pensar na nossa cidade, tá? Isso a gente quer deixar bem claro para vocês, tá bom? Então, só me responde essa pergunta, doutor. Claro. Depois gostaria de passar a palavra para o Paulo, para ele dar uma especificada, que ele tem muita competência para tal. Obrigado. Fernando, pessoal, é o seguinte, o custo, quem vai receber por essa água é a empresa que trata a água. Ela é a dona e não o município, tá? O município não é dono de água. Ele, uma vez que ele passa a concessão para a empresa,
A empresa faz o tratamento, faz a filtragem, ela que teve o custo, ela que vai vender. O que nós podemos garantir é que essa água vai ser mais barata do que a água que se compra hoje das empresas de água. Porém, a prefeitura terá uma quantidade de água, ainda a combinar com a empresa, disponível para o município, que atenderá, então, as praças, as irrigações que a gente pretende fazer de mudas de árvore, essa coisa toda. Então, o que o município utilizar com o seu próprio caminhão não terá custo para o município, além daquele do transporte. E o que as empresas precisarem dessa água poderão comprar mediante pagamento e utilização desse... E eu não sei os valores ainda, tá? Então, isso é uma coisa que vai ser estabelecida. Então, para complementar, então, acho que é super importante o seu posicionamento. Então, inclusive, o MBL, a própria associação, quem puder colocar numa emenda, talvez, e dar segurança jurídica para que a gente possa ajudar o município também, porque tem hora que a prefeitura vai ter 2 caminhões. E vai precisar. Então, dá uma segurança para que, na hora que você precisar, a gente possa colocar o nosso... ajudar também, entendeu? O Nato vai me ajudar com a emenda. Tá bom? Eu acho que isso aí seria importante para a gente dar mais um passo aí. Obrigado. Tá bom, muito obrigado. Mas pode por favor, vem cá. Perdão. Só podendo fazer uma... Como o senhor comentou, né, para as empresas privadas que queiram utilizar, vai ter um custo menor. Uma proposta, talvez, que seria interessante, de repente, é propor a essas empresas, para que elas tenham interesse em estar utilizando essa água de reuso, talvez um benefício fiscal dentro da quantidade de água de reuso que eles utilizarem, porque vai ser um benefício para a cidade. Aí eu não sei se isso é possível. Eu não acredito que seja possível dar benefício fiscal para uma empresa que está vendendo a água, para uma outra empresa que está comprando água, que não tem nada a ver, a não ser o valor monetário, porque, veja bem, não existe nada melhor do que o livre mercado para demandar as relações. Se eu vou comprar uma água de reuso mais barata do que uma água do aquífero, já é um benefício. Já é um benefício. Então, é só usar dentro da norma, eu acho que vai todo mundo ser atendido. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Senhor Gustavo. Paulinho. Você tá bom, Paulinho? Boa noite a todos. Uma das coisas boas do Paulinho ter cabelo branco é que eu conheço ele desde menino, né? Eu estudei com o Luiz Cláudio, o irmão dele, com o Marcinho, a gente é amigo, e agora o Paulinho aqui. Então, manda bala. Você fica feliz, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo os amigos em casa. Enfim, é um prazer também estar aqui, né? Ainda mais que essa é a minha área de atuação. Eu sou engenheiro civil, sanitarista, e eu também estou representando aí a Associação de Engenharia, junto com o Fernando. Eu quero apenas complementar. Quando eu estava estudando em São Paulo, isso lá para 2000 mais ou menos, uns 20 anos atrás, eu visitei uma das que foi das primeiras estações a promoverem a água de reuso, que foi a ET ABC, lá em São Caetano, né? É uma estação que é da Sabesp, e naquela época eles já estavam trabalhando, inclusive em parceria com a Poli, né, com os professores catedráticos, desenvolvendo pesquisas para adequar o tratamento e assim fornecer uma água de reuso com qualidade suficiente para as empresas. E a partir disso foi feito um contrato com algumas indústrias e foi feito uma adutora de água de reuso, onde hoje tem um polo e as empresas desse polo compram essa água de reuso. E se não me falha a memória, essa água de reuso ela custa em torno de 30% do custo da água potável. Então, assim, eu acho que aqui para Ribeirão, é lógico que nós não temos uma vocação industrial, mas tem o polo, tem o distrito industrial que está relativamente próximo da ET Ribeirão Preto, né?
Então, acho que cabe aí um estudo para também, eventualmente, estar fazendo um tratamento para fornecer água para eles. Muito bom. Eu quero só te lembrar, Paulinho, que o aeroporto de Viracopos, em Campinas, usa água de reuso por aqueduto, né? Então a água que chega até o aeroporto para lavar pista, essa coisa toda, vem por aqueduto e não por caminhão. Então isso é possível, barateia inclusive o transporte dessa água, né, para um centro de distribuição mais logisticamente viável. E quem utiliza também, lá em Campinas, o Shopping Dom Pedro, ele tem uma estação de tratamento e o esgoto tratado passa por um sistema de ultrafiltração e parte é utilizado também dentro do shopping. Muito bom. Eles voltam para o sistema, onde são utilizados para a irrigação paisagista e para a utilização dos vasos sanitários da própria empresa. Nessa ET ABC, porque eu visitei há 20 anos atrás, eu vi uma reportagem o ano passado e o gerente de operação, porque eles hoje eles estão utilizando membranas para fazer o pós-tratamento. Então a água sai potável. No final, ele pegou um copo e tomou a água de reuso. Muito bom. Paulinho, ó, eu fico feliz, certamente ser irmão da Paula e do Márcio. Eu sou bem mais velho que você, lembro você pequenininho, né? Porque eu sou amigo da Paula. A Paula deve ser mais velha, né? Mas eu queria dizer que nós temos uma referência mundial em termos de estudos de aquífero. O professor Osmar Sinelli, não sei como que ele está hoje, perdi realmente o contato com ele, mas eu sou servidor da Justiça Federal. Em 2003, eu fiz um simpósio muito grande aqui, um simpósio regional sobre direito e meio ambiente, e nós fizemos um painel que chamava-se Sustentabilidade das Águas Subterrâneas, o desafio do aquífero Guarani. Essa já era a minha preocupação em 2003, como diretor da Justiça Federal, né? E o professor Osmar Sinelli era a maior referência de aquífero Guarani do mundo, não era do Brasil nem de São Paulo. Então nós temos que fazer essa referência ao professor Osmar, que realmente era um dos maiores estudiosos, e uma colega minha, da época na Justiça Federal, também defendeu o mestrado, ela viu esse painel e ela fez o mestrado defendendo no direito a proteção jurídica do aquífero Guarani. E o seu pai participou da mesa do mestrado dela, eu estava junto, e realmente foi uma aula, a apresentação que o professor Osmar Sinelli fez do aquífero Guarani, isso há 20 anos atrás. Então fica aqui os nossos maiores elogios ao professor, que é realmente referência no mundo sobre aquífero Guarani. Entendeu? Muito bem. Gustavo? Gentileza. Tá ligado. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos, vereador André. Eu acho que é importante quando a sociedade civil se une junto com o Poder Legislativo e o Poder Público para ouvir as demandas que a sociedade quer. Nós somos um grupo de plantadores de aves na cidade, o André conhece, e a gente tem uma dificuldade muito grande nessa estiagem que se prolonga por muito tempo em Ribeirão Preto. Então a gente tenta há muito tempo que as autoridades façam o uso de água para a irrigação dos parques, das plantas, enfim, de loteamentos, e não usando água de qualidade do aquífero, e sim uma água de reuso. A gente está tentando falar uma reunião com a secretária de Infraestrutura, que a gente não teve sucesso ainda, para já solicitar, aonde a gente fez o plantio, que continue fazendo essa irrigação aí para a gente ter uma cidade mais arborizada. Então, eu queria deixar que o Poder Executivo e o Poder Legislativo têm que ouvir a sociedade civil organizada. E hoje, tecnicamente, Zucoloto, a gente tem ferramentas para quase tudo. Só precisa realmente que as pessoas que estão hoje
nesses cargos queiram fazer a mudança mais rápido. É isso aí. Eu só queria dizer que o Paulinho disse que 30% podia conceder desconto. Isso é uma água que hoje é jogada fora, né? Ou seja, qualquer que seja, e o empresário, ele raciocina com números economicamente viáveis. Se você conceder 50%, a prefeitura, o município está ganhando 50%, porque hoje essa água é jogada fora. Então, quer dizer, serve como estímulo ao uso da água de reuso. Nós temos aí, se fôssemos fazer um aqueduto até o distrito industrial, não acredito que nós teríamos mais do que, vamos colocar muito, 1 quilômetro, né, em linha reta. Então, eu acho que são estímulos que podem vir para incentivar esse começo de água de reuso. E eu tenho certeza absoluta que a partir do momento em que você começa a usar, com o estímulo ele vai ser realmente usado com maior frequência. Só mais uma pergunta. Essa água hoje, ela já está pronta para reuso? Simplesmente ele joga fora? Conforme você viu aí no filme, a ETE já trata, tem aquela cor roxa lilás, né, que é o uso da cor da água de reuso, e a maior parte dessa água é jogada no córrego lá que passa em frente, que é o da Via Norte lá, que vai para o Rio Pardo. Então, com certeza, a empresa vai ter interesse em vender, porque ela já está com o produto pronto. Sim, sim. A menos que seja do uso, e vai ter uma metragem cúbica lá especificada, para uso da prefeitura, que já, inclusive, atendeu um plantio do Arborecer, lá na Praça do Carambola, no ano passado, com um caminhão de água de reuso. Perfeito. Então, o jogo está bem jogado. Estamos jogando. Estamos com a bola no pé. Aliás, é bom que a gente pelo menos jogue água tratada fora, porque até pouco tempo atrás jogava cocô no rio, né? Então, pelo menos, nós avançamos alguma coisa. Pelo menos ela está tratada. Fernando, tem mais alguma questão? Pessoal da CI tem alguma questão para colocar? Queiroz, Paulinho já falou, mais alguém? Danilo, não? Estamos todos atendidos? E essa água de reuso? Ah, sim, ela é uma fertirrigação, na verdade. É uma água doada. Realmente, não, a grama cresce mais vistosa, mais bonita. Tem uma coisa interessante, eu vou passar para os senhores. Nos meus estudos eu identifiquei que Londres bebe água do Tamisa, né? A água tratada do Tamisa, parte dela é consumida pela população londrina. E uma das coisas que foi identificada há 20 anos atrás, um dos grandes problemas da água de reuso, é que a água então não conseguia depurar o hormônio das pílulas anticoncepcionais das mulheres. Então havia ainda muito estrógeno na água, o que alguns estudos apontavam que estaria causando uma quantidade de câncer de mama. Identificado o problema, a companhia de água apurou, desenvolveu melhores filtros, melhor osmose reversa, que chama esse tratamento, e conseguiu definitivamente tirar todo e qualquer resquício e resíduo de água, de outros elementos da água. É isso. André, eu fico muito triste, mas muito triste, quando eu leio uma notícia como essa. Isso eu já sabia, mas eu vou ler para vocês. A Sabesp começou hoje a usar o biogás gerado no tratamento do esgoto para movimentar a frota de veículos da empresa em Franca. Todos os carros da Prefeitura de Franca são abastecidos com biogás gerado pela Sabesp da estação de tratamento de esgoto da cidade. Então fala, atualmente não se tem conhecimento de outro projeto desta magnitude para a produção de biometano para uso veicular gerado a partir do tratamento de biogás resultante do tratamento de esgotos na América Latina. Isso está a 100 km de Ribeirão. O investimento total do projeto é de 7,4 milhões e foi feito pela Sabesp em parceria com o Instituto Fraunhofer da Alemanha. O Instituto fez a doação de equipamentos de armazenamento, beneficiamento e compressão de biogás para a Sabesp. Presta assistência técnica, acompanha a fase da pesquisa. A Sabesp
coube a realização das obras para instalação do equipamento da linha de biogás do sistema elétrico e adaptação dos veículos para o biometano, além do pagamento de taxas, licenças e impostos. Aí ele vem e fala, ou seja, nós podemos avançar. Nós temos aí uma prospecção de um campo em que Ribeirão não pode ficar atrás. Então, quando a gente vê, né, essas experiências exitosas num raio de 150, 200 quilômetros de Ribeirão Preto, né, algumas empresas vendendo lixo, né, outras fazendo um recurso de utilização do biogás a partir do tratamento de esgoto, né, a gente sabe que isso é possível fazer. E Ribeirão Preto precisa correr muito para que a gente possa, aí, em um curto espaço de tempo, recuperar todo esse tempo perdido. Então, quando a gente lê uma notícia dessa, a gente fica triste, né? Porque a gente fica brigando, a gente fica amassando o barro. E quando é que será que nós vamos conseguir? Né? Lamentavelmente, o vereador tem uma limitação de ordem material, né? A Constituição confere pouco ou quase nada, né, de competência legislativa para o vereador. Você vê, o André fez um projeto aí, magnífico, belo, e aí foi lá e vetou por quê? Visto de iniciativa. Poxa, quer dizer, o vereador faz, e tudo que o vereador faz não é possível fazer. Então eu acho que se a gente puder unir esforços com a sociedade civil, né, com boas ideias, com boas parcerias, nós vamos conseguir aí, num curto espaço de tempo, aproveitar o biogás, aproveitar o biometano, aproveitar essa água que é hoje jogada fora, para a gente poder recuperar a nossa cidade. Muito obrigado. Eu tenho uma boa notícia para o vereador Zucoloto, para ele não ficar muito triste, né? Porque ele fica triste quando não aproveita. Mas aqui em Ribeirão Preto, a ETE aí da Ambiente, ela utiliza o gás produzido, né, o biometano, para tocar as próprias máquinas dentro da empresa. Nós não sabemos se existe excedente, que é queimado no flame, né, Paulinho, assim que fala, né? Se esse excedente é suficiente para comercialização, que de toda forma esse gás pertence a ela. Porém, a empresa destina para o lixo, lá em Guatapará, para o aterro sanitário, pelo menos 10 carretas de lodo por semana. E esse lodo é um gerador de biometano. E esse lodo também é riquíssimo em fibras, que poderia se transformar em tijolos para construção civil. Então, nós temos muito que avançar? Temos. Nós estamos aqui para isso? Estamos. Nós queremos fazer? Queremos. E dependemos do apoio de vocês para que essas iniciativas continuem avançando, né? Agricultura. Pode ser. Ele pode ser. A fibra é riquíssima. Olha, se você voltar ao tempo, e o Fernando, que é da construção civil, vai saber muito bem, muitas pirâmides ainda existentes foram construídas de adobes e não de pedras, né? O adobe, ele é uma mistura de barro com bosta de vaca, ou de camelo, ou de qualquer outra fibra, que o lodo do tratamento de esgoto pode com facilidade substituir essa fibra. Nós temos montanhas de entulho em Ribeirão Preto, montanhas de entulho. Uma mistura do entulho moído com o lodo residual poderia promover um tipo de tijolo ecológico para ser utilizado em construção das chamadas residências de baixo custo. Não para pessoas pobres, mas residências de baixo custo, com um uso mais sustentável desses materiais hoje descartados. Depende de legislação? Depende, mas depende também da vontade das empresas em utilizarem esse material. Porque enquanto tirar a areia do rio for mais barato do que moer entulho, nós vamos continuar danificando o meio ambiente, tirando ovas de peixe, crustáceos e moluscos e produzindo montanhas de entulho na cidade. Nós temos muito que avançar na legislação de resíduos, estamos aqui para isso, contem com a gente. Maurício, o Nato vão nos ombrear nessas próximas iniciativas. Vou contar, já quero contar com você, Paulinho, para me ajudar num projeto de uso de água de lençol freático, que as construtoras não têm o que fazer, uma vez identificada essa água, joga
no valo da boca da drenagem lá, essa água vai embora. Como aproveitar essa água? Quando a gente passa aqui no centro de Ribeirão Preto de noite, e eu já fiz isso algumas vezes, no silêncio da noite, você ouve aquelas, nas bocas de lobo, aqueles tubos de 10 polegadas caindo água ali dentro. Quando você vai nos prédios ali da região do Jardim Botânico, a mesma coisa. Então, tem algumas regiões da cidade em que, quando você começa a construir um prédio, e quem lembra da construção do Santa Úrsula vai lembrar, eram polegadas e polegadas de água jogada fora. Continua. Como utilizar essa água, Fernando? Eu acho que essa água, ela já é ainda mais pura do que a água de tratamento de esgoto. Ela é água do lençol freático, né? Vamos trabalhar também essa frente, ajudem-nos que nós vamos poder dar um destino melhor para esse riquíssimo material que é a água potável de Ribeirão Preto. Nada mais tendo a acrescentar, agradeço a todos a presença e declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado a todos que nos acompanharam pela TV Câmara.